A Cor da Cultura, uma parceria. Petrobras, Cepir, Cidan, TV Globo, Canal Futura. Nesse território, com mais de 30 milhões de quilômetros quadrados, vivem cerca de 780 milhões de pessoas, de diferentes etnias, com as mais diversas culturas e histórias. Essa é a África, região também conhecida como Continente Negro. Mas é no mínimo curioso saber que apenas um país da África tem mais negros que o Brasil. A população brasileira é composta por cerca de 76 milhões de negros, somando negros e pardos. Isso corresponde a 45% da nossa população, o que significa que a população negra não é exatamente uma minoria no nosso país. O Brasil é o segundo país com maior população de origem africana no mundo, ficando atrás apenas da Nigéria. Mesmo com toda a riqueza da influência africana em nossa cultura, história e economia, ainda sabemos muito pouco sobre aquele continente. Também, os livros da escola, as notícias dos jornais, historicamente vêm fazendo em nossas cabeças uma imagem estereotipada e simplificada da África. Mas que imagem será essa? Aquelas pessoas ali não sabem, mas elas vão participar de um jogo que a gente inventou para descobrir qual é a imagem que os brasileiros têm da África. Nós vamos pedir para 10 pessoas classificarem a África com 5 alternativas. A África é sinônimo de desenvolvimento ou atraso, de saúde ou de doença, de riqueza ou de pobreza, de estabilidade política ou de instabilidade política, de tribo ou de civilização. Ela tem riqueza, mas muito mal distribuída. Então o senhor colocaria o quê? Como riqueza ou pobreza? Agora depende, porque o país em si é rico, mas o povo é pobre. Instabilidade. Instabilidade política. Muito atrasado. Tem pouca civilização ainda. Como saúde ou doença? Tudo doença, muita, infelizmente. Doença da AIDS, né? Instabilidade. Por que você acha que é instabilidade? Por causa das guerras, né? Nota que você botou só palavras que dão um aspecto negativo ao continente africano. Por quê? É o que a televisão mostra. Eu acho que é de civilização. Eu acho que está mais ligado à civilização, até para tirar essa conotação de que tribo seja alguma coisa em atraso. Você já foi à África? Não, infelizmente. Tem vontade de conhecer? Tenho vontade de conhecer. Por que você tem vontade? Acho que faz parte do Brasil, né? Acho que o Brasil é um pouco África. A África é pobreza. De atraso. Doença, com certeza. Instabilidade política, com certeza. Na maioria das vezes, a África foi associada a características negativas. Apesar dos muitos problemas que o continente africano enfrenta, o fato é que só temos acesso a alguns aspectos da realidade africana. Assim como acontece com o Brasil, a própria mídia internacional exibe o lado ruim e omite o lado bom. Os séculos de exposição a informações deturpadas ou incompletas sobre a África trouxeram consequências negativas não só para o continente africano, como também para as pessoas brancas e negras que moram lá. Quando negamos todo o valor político, cultural, econômico, histórico da África, estamos provocando um sentimento de inferioridade em afrodescendentes de todo o mundo, inclusive no Brasil. E isso não impacta só os negros, não. Os brancos perdem ao serem criados com a falsa ilusão de serem superiores. Agora, o maior problema de tudo isso é que a desinformação começa justamente no livro didático. Nos currículos escolares, o espaço dedicado à história da África é mínimo.
Levamos uma vida escolar inteira aprendendo sobre o Império Romano, o feudalismo na Europa, a Revolução Industrial na Inglaterra, a Revolução Francesa, a Guerra Civil Norte-Americana. E falamos da história de um continente inteiro em apenas algumas horas. Isso quando falamos, porque na maioria das vezes a África chega aos bancos escolares na carona do tema escravidão. E mesmo a escravidão é abordada sob uma perspectiva eurocêntrica, isto é, sob o ponto de vista do colonizador. E nesta visão, a primeira coisa a ser ignorada é a diversidade étnica dos africanos que aqui chegaram. Os escravos do Brasil tinham as mais variadas origens, línguas, valores, crenças e hábitos, mas são apresentados a nós como uma coisa só, africanos. As diferenciações, quando existem, no máximo classificam os negros como bantus ou sudaneses. Mas não pense que a nossa falta de informação tem a ver com a desinformação dos portugueses da época. Tanto eles tinham conhecimento da diversidade dos africanos que até dispersavam intencionalmente esses grupos pelo território brasileiro para enfraquecer os laços étnicos e diminuir o risco de revoltas entre os escravos. Para entender um pouco mais sobre a África no passado e no presente e as relações do Brasil com o continente africano, estamos aqui com Kabengele Munanga. Ele é professor titular do Departamento de Antropologia da USP e vice-diretor do Centro de Estudos Africanos da Universidade. Bom dia, professor. Bom dia, Alexandre. Qual foi o maior impacto da fusão dos diversos grupos africanos na escravidão para a cultura brasileira de hoje? Olha, esse impacto está, em primeiro lugar, no patrimônio genético de todos os brasileiros. Está principalmente na cultura brasileira, no plural, e na identidade brasileira. E que informações mais relevantes estão omitidas nos livros da escola? Olha, nosso livro didático tem uma orientação que nós podemos chamar de orientação eurocêntrica. É uma orientação que não contempla outras raízes do Brasil, principalmente as raízes de origem africana. E que consequências elas têm para a formação da identidade dos brasileiros? Eles têm consequência muito importante, principalmente na formação da autoestima dos jovens brasileiros de ascendência africana. Porque qualquer pessoa, para se afirmar como ser humano, tem que conhecer um pouquinho da sua identidade, de suas raízes, da sua história. Onde é que o professor pode encontrar materiais mais completos sobre a África? A Unesco produziu, junto com a editora Ática, acho que 8 volumes sobre a história geral da África, que dão bastante informações de boa qualidade sobre a África. Muito obrigado, professor. Obrigado, Alexandre. De um modo geral, a história da África costuma ser apresentada como um aspecto da história comercial europeia. O colonialismo europeu foi um episódio importante da história africana, mas isto não significa que a história do continente tenha se produzido a partir desse evento. No caso brasileiro, costumamos enfatizar a escravidão quando falamos de África. Mas se a gente for parar para pensar, o período da escravidão atlântica ocupa um pouco mais de 3 séculos na história milenar desse continente. A África tem muito mais histórias do que nos contam os livros didáticos. Para início de conversa, foi lá que há 130 mil anos surgiu o Homo sapiens. As pesquisas arqueológicas indicam que os primeiros indivíduos da espécie humana eram negros, pequenos e com feições muito semelhantes às do africano de hoje em dia. A magistral civilização egípcia, notória pelos seus avançados conhecimentos em engenharia, geometria e matemática, é outro exemplo de contribuição da África para a humanidade. E mesmo sendo uma referência esplêndida da cultura africana, muitas vezes os livros omitem que o Egito fica no continente africano. Mesmo antes da chegada dos europeus, os povos africanos já dominavam a agricultura, possuíam um comércio intenso entre si e tinham sociedades organizadas. Mas se a gente ignora muitos desses feitos, é porque a história da África não foi escrita pelos africanos e nem pelos negros.
O censo de 1872 indicava que era mínimo o percentual de escravos africanos alfabetizados. Entre 1.509.403 escravos registrados, apenas 1.403, ou seja, menos de 1% sabiam ler e escrever. Dentre os alfabetizados, 958 eram homens e 445 mulheres. Num mundo que valorizava a história escrita e a história branca, é previsível o esforço para manter os negros fora do sistema de educação. Se hoje em dia o negro tem menos oportunidades de ter acesso a uma formação escolar adequada, no período colonial o buraco era mais embaixo. O negro era proibido de frequentar a escola e ponto final. Essas restrições dificultaram a transmissão de diversas passagens da história e da cultura negras, mas não as impediram totalmente. E hoje temos acesso a uma boa parte delas através do resgate da história oral. E é justamente a história oral um dos elementos fundamentais do trabalho desenvolvido aqui, nessa escola. O desenho Kirikou e a Feiticeira traz todo o fascínio da tradição africana numa história que celebra a coragem, a curiosidade e a astúcia. A narrativa conta a história de Kirikou, um menino negro e franzino que é alvo de chacota de seus companheiros por causa do seu tamanho. Mas o que ninguém sabe é que por trás daquele corpo pequeno tem um ser cheio de coragem, curiosidade e destemor, características típicas de um grande herói. E é este universo que a professora Maria Cecília Pinto Silva trouxe para dentro da sala de aula, com o projeto Resgate da Riqueza Cultural da África, a partir do desenho animado Kirikou e a Feiticeira. O projeto tem como objetivo introduzir a história do negro no Brasil para alunos do ensino fundamental, buscando conhecer e valorizar a África e o modo de viver de alguns povos africanos. O que motivou a criação desse projeto? Eu sempre notei essa questão do racismo nas crianças através de xingamentos, de atitudes de hostilidade em relação aos alunos negros. E eu resolvi fazer alguma coisa para estar mudando essa realidade. Porque os heróis nunca são negros. Como a criança negra vai se identificar com aquela princesa sempre loira? Porque o problema não é ter a princesa loira ou o príncipe loiro. O problema é só ter a princesa loira e só ter o príncipe branco. E eu resolvi apresentar um herói negro para eles. E aí foi o Kirikou. Kirikou é pequeno, mas tem seu valor. Kirikou é pequeno, mas tem seu valor. A melhor representação do negro em animação que eu já vi. E eu falei, não, eu preciso fazer um projeto com esse desenho. E foi a partir daí que eu resolvi fazer o resgate cultural da África a partir desse desenho animado. O objetivo do projeto era elevar a autoestima das crianças afrodescendentes, bem como trabalhar com as crianças brancas também. A questão do racismo, a questão do preconceito, da discriminação, da valorização do negro, né, na nossa sociedade. Depois de assistirem ao desenho, as crianças reescreveram a história e a sinopse e fizeram resenhas. Em seguida, foram estimuladas a comparar o desenho com os contos de fadas tradicionais. Sem que a professora tocasse diretamente no assunto, os alunos foram percebendo a pouca quantidade, não só de personagens negros, mas principalmente de heróis negros nas histórias. Era Kirikou e a Feiticeira. Eu gostei dele porque ele era negro e salvava as pessoas. Eu gostei que quase a parte da minha família é negra, menos meu pai e meu irmãozinho. Aí eu gostei muito que ele fosse dessa cor, minha mãe também. Eu acho que a pessoa negra, ela é como se fosse um branco pra gente. Então sempre eu ensino, vocês têm que tratar todo mundo do mesmo jeito. Será que realmente não existe racismo e discriminação em relação ao negro no Brasil? Essas situações onde os negros são inferiorizados, então quando o negro aparece sempre como empregado doméstico
ou sempre numa posição subalterna, vamos discutir isso, né, com as crianças. Isso... Toda vez que a gente se refere à influência africana no Brasil, tendemos a imaginar que uma única cultura homogênea foi trazida para o nosso país e que aqui permaneceu tal como era na África. Só que a cultura africana nunca foi uma só, assim como hoje também não é. A África possui uma incrível diversidade cultural e ambiental, divididos entre as suas 53 nações independentes. Mas a herança cultural brasileira tem raízes mais profundas em dois grandes grupos étnicos: os sudaneses, originários da Nigéria, Daomé e Gana, e os bantus, capturados no Congo, Angola e Moçambique. Estes foram em sua maioria para Pernambuco, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Os sudaneses ficaram na Bahia. Os africanos trouxeram em sua bagagem cultural suas crenças, sua culinária e suas formas de sociabilidade. Mas essas práticas se transformaram em função do contato com outras tradições, das restrições ambientais e da necessidade de se adaptar a uma nova estrutura social. Entre os séculos 16 e 19, 4 entre cada 10 africanos foram exportados para o continente americano. Neste período, os portos brasileiros receberam aproximadamente 3.600.000 escravos. A força e a influência da cultura que os africanos reconstruíram em terras brasileiras são inegáveis. Mas isso não impede que até hoje tenhamos uma forma confusa de encarar certas particularidades culturais do negro. Você quer ver um exemplo? Você já ouviu algo como: ele samba muito bem, isso aí vem do sangue. Ou jogar capoeira assim, isso é coisa da raça. Mesmo que declarações como estas, a princípio, tenham o intuito de elogiar, elas também revelam um preconceito. É no mínimo curioso notar que isso só acontece com negros e africanos. As diferenças de costumes e tradições de índios, italianos, libaneses e portugueses são pensadas em termos culturais e percebidas como diferenças englobáveis pela nacionalidade. Mas a herança cultural africana remete às diferenças entre negros e brancos. Isso porque ela é pensada em termos raciais. Quando fornecemos explicações biológicas a fenômenos culturais africanos, estamos negando toda a capacidade intelectual, criativa e estética desses povos. É como se atribuíssemos as suas habilidades ao acaso, à natureza ou a características inatas. E uma vez que retiramos tudo o que há de humano, histórico e inventivo dessas culturas, estamos também esvaziando os seus sentidos, o seu valor. Ao trabalhar aspectos da realidade africana, o educador está efetivamente contribuindo para a formação de uma consciência crítica e de um posicionamento político em relação a questões como o preconceito e o racismo. A ação política é uma das principais consequências do projeto Educar para a Igualdade Racial, desenvolvido pela professora Nilda Fátima Moraes. O projeto tem como objetivos estimular o debate sobre a Lei 10.639, que torna obrigatório o ensino sobre história e cultura afro-brasileira nas grades curriculares das escolas do país. Levar os alunos a conhecer as políticas afirmativas, os seus objetivos e as suas implementações e aprofundar os conhecimentos sobre as religiões de matrizes africanas. O que motivou a criação desse projeto? Foi a própria necessidade que eu senti com os meus alunos. Eu sou de um bairro de periferia. Tudo que acontece de ruim, sempre nós estamos envolvidos, então as pessoas já nos rotularam. E como meus alunos, a grande parte de lá, isso eu precisava achar uma maneira de eu fazê-los perceber que eles têm uma importância na sociedade, mesmo as pessoas tirando esse direito deles. Eu acredito que a partir do momento que você se percebe como cidadão, mas esse cidadão que você tem voz, que você tem direito, eu acredito que como educadora, para mim isso é primordial. Nós somos diferentes, sim.
E essa diferença, ela tem que ser ressaltada. A gente tem que trabalhar a equidade. A diferença, porém, com direitos iguais. O projeto contou com aulas expositivas sobre a importância do ensino da história da África nos currículos regulares. E também realizou palestras com líderes de entidades locais que abordavam a temática. Como é que foi o trabalho da comunidade nesse projeto? Há sempre uma resistência, né? Porque alguns acham que não existe racismo no Brasil. E isso não é verdade. Nós diariamente encontramos dentro da escola diferentes etnias, diferentes culturas, né? E os alunos convivem, né, com essas diferenças e inconscientemente já colocam obstáculos e barreiras para aceitar o outro. Foi uma grande vitória a implementação da Lei 10.639, que possibilita as discussões, os debates em sala de aula, no cotidiano escolar, dessa cultura, né, afro-brasileira, da cultura africana, da história africana. Eu acredito que, através da prática dessa lei, muitos mitos serão quebrados e até mesmo as crianças que estão crescendo vão entender que não é a cor que faz o ser humano, é o caráter da pessoa, né? O sistema de cotas é uma política estimulada pelo governo federal através do programa Universidade para Todos, que estabelece cotas para alunos indígenas e afrodescendentes nas universidades. Infelizmente, no Brasil, há lei que pega e lei que não pega. Espero que essa dê certo. Que desde a infância, desde o jardim, a criança aprenda a conviver com a diferença, com o diferente e aprenda a respeitar. Aí, enquanto isso, essas cotas são mantidas, lógico. Aí vai chegar um determinado momento que não haverá mais a necessidade. Entendeu? É esse meu posicionamento a respeito. Eu continuo defendendo, lógico. Eu sou contra. Começa daí já, porque só o motivo de dar cotas já diferencia, né? A disputa já começa por aí. E se desse capacidade para todos, desde o ensino fundamental ao ensino médio, final do ensino médio, acho que todos teriam a oportunidade de prestar um bom vestibular e, assim, conseguir sem cotas, né? Porque falta mais uma política social aí, né? As atividades teóricas proporcionaram aos alunos um contato qualificado com a cultura africana. O projeto também desenvolveu oficinas de dança, teatro, jograis e painéis. E a escola participou da segunda coletânea da Consciência Negra. Aumentou também a minha autoestima como negro, né? Porque eu tinha uma visão mais reservada com relação à minha própria negritude. E hoje eu repasso o que eu aprendi para os meus filhos, que têm 2 filhos, né? E para eles terem uma opinião mais formada com relação a todo esse processo de ser negro. No programa de hoje, conhecemos 2 projetos que levam a África para dentro da sala de aula. Esperamos que essa nossa pequena troca de experiências tenha estimulado você a trabalhar junto com seus alunos um pouco mais sobre o continente africano, os seus países e povos, suas histórias e culturas. O Nota 10 está terminando, mas é claro que você pode se aprofundar mais nos assuntos que aqui discutimos. Em Costas Negras, uma história do tráfico de escravos entre a África e o Rio de Janeiro, de Manolo Florentino. Os Libertos, 7 caminhos na liberdade de escravos na Bahia do século XIX, de Pierre Verger. A Manilha e o Libambo, a África e a escravidão, de 1500 a 1700, de Alberto da Costa Silva. Ou visite o site www.acordacultura.org.br. Uma parceria. Petrobras, CEPIR, Cidan, TV Globo, Canal Futura.